pessoal, em primeiro lugar, estourando os 15 mil inscritos aí, muito obrigado pessoal, beleza, né? Vamos lá. Hoje os assuntos vão ser um pouquinho mais salpicados, são pequenos detalhes, né, que chamam a atenção e eu tento trazer sempre aqui pro canal coisas interessantes, procuro não ficar me repetindo muito nos assuntos de sempre, Nibiru existe ou não existe, ou aquelas coisas que estão... A gente já cansou de postar por aqui, né? Embora o pessoal continue insistindo. E alguns me dizem, não, cara, tu está enganado, Nibiru tá chegando aí mesmo, coisa e tal, ou seja, né? Se a gente vem aqui, traz todos as fontes, né, da onde a gente percebeu aquela coisa daquela, não sei se posso dizer que é uma farsa, né, que foi inventada lá pelo Zecharia Sitchin. A gente falou que o outro José Kramer lá, que é o outro linguista, que ele põe em xeque ali o que o Zecharia Sitchin fala, né, sobre Nibiru. A palavra Nibiru aparece só 17 vezes realmente nas traduções sumérias, lá nos livros da Zecharia Sitchin aparece centenas de vezes, então são incongruências que não foram explicadas e eu tentei trazer todos esses detalhes aqui, então, né, para mim, esse caso está batido aí, o que não quer dizer que não tem algum astro vindo, mas a questão que eu bato é que essa história, Nibiru, o planeta dos Anunnaki, não, pode ser uma nave habitada por eles, mas o planeta dos Anunnakis lá nas Pleiades, né, chama o planeta duplo, já falei sobre isso. Enfim, o que eu quero falar hoje, pessoal, eu não sei quem já ouviu falar no QAnon, a letra Q, né? O que seria esse QAnon? Se nós vamos falar em Illuminati, todo mundo, né, pelo menos o pessoal que pesquisa esse tipo de assunto que a gente apresenta aqui no nosso canal, eles vão saber quem são os Illuminati, quem é o pessoal da Cabala, o comando oculto, né, o comando que está seguindo os presidentes, a gente está careca de falar sobre isso. Então, esse o QAnon, seria um grupo criado por pessoas do bem, tão poderosas quanto o outro grupo, e talvez tão bem assessoradas pelas forças, digamos, extraterrestres, assim, né, de fora do nosso planeta aqui, que eles trabalham pela libertação da humanidade, né? Eles se colocam assim, que a missão deles é o despertar da massa. Então tem algumas coisas interessantes que, da mesma forma como até há pouco tempo atrás ninguém sabia quem eram os Illuminati, coisa e tal, isso tudo começou a vir à tona agora. Hoje a gente sabe quem são os caras, foram dados nomes aos dois, então a gente sabe das famílias, né, e das tretas todas, e as coisas estão aparecendo, tu vê segredos de muito tempo atrás agora, estão chocando muito a gente, né. Então esse QAnon, eles trabalham nos mesmos moldes do oponente, na mesma metodologia de trabalho, digamos assim, só que para o bem. Então, enquanto os Illuminati eram secretos, né, era uma organização que não aparecia, eles não tinham a menor intenção de fazer propaganda porque eram burros, né? No caso deles, o anonimato favorece seus planos. No caso do grupo QAnon, o anonimato é nobreza realmente de caráter. Eles não estão fazendo isso para aparecer. Eles querem trabalhar pelo bem e ajudar no despertar da massa e tirar esse controle tirano, né, que nós temos aí. Então, faz bastante tempo que eu venho falando estudando esse grupo Q, e eu acho que na verdade é a primeira vez que eu falo no programa aqui sobre o grupo Q. Até porque cada vez que eu vejo uma informação, eu não vejo aqui correndo despejar para a galera. Eu vou procurar assimilar o que tem de fundamento, o que tem de interessante nesse grupo, coisa e tal. Pois bem, então o pessoal que tem estudado ufologia e essa questão toda aí sabe muito bem do Cobra também, é o canal aí, né, que as pessoas falam do Cobra e bastante coisa interessante vindo à tona em relação a tudo isso, né, e agora esse grupo Q aí também. E por que eu resolvi falar hoje do grupo Q? Por causa que hoje houve uma confirmação de que esses caras não estão brincando e que eu já tinha digamos, essa intuição forte de que eles realmente estavam trabalhando pelo lado bom da coisa, né? Mas agora sim, quando tu vê que eles fazem previsões, eles dizem, olha, ao contrário do que já desde 2016 ou 2015, não me lembro direito que eu estou ouvindo, em dezembro Nibiru estará visível a olho nu. Passaram-se 4 anos e nhecas, nada, né? Então essas coisas que eu fico meio assim. Então, ao contrário desse tipo de falácia que nunca se revela, que nunca aparece, pois enfim, né?
O grupo Q ele fez uma previsão, digamos assim, de um cara que ele estaria para se exonerar de um cargo, né, e tal. E isso aconteceu agora, nesse fim de semana aqui. O deputado, acho que não é Rosenstein, né? Daí o grupo Q anunciou, olha, esse cara tá para renunciar, não sei o que, e isso aconteceu de fato. Então eu só trouxe essa pinceladinha aqui para dizer, ó, quando alguém fala alguma coisa e essa coisa realmente ocorre, né, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção. Então isso foi só um pequeno detalhe. Então o grupo QAnon, para quem não sabe aí, são realmente nossos amigos, né? O grupo QAnon, eles estão trabalhando aí pela libertação da humanidade, coisa e tal, e estão trazendo aí essas notícias interessantes para nós, tá, pessoal? Então, eu acho que vale a pena a gente estudar mais a fundo essas questões do grupo QAnon. Junto com isso, pessoal, uma coisa interessante que aconteceu aqui agora também, é que, olha que interessante, uma doação do Papa. Não tenho como fugir desse assunto aqui, né? Eu já fiz alguns programas aqui, gente, e ao mesmo tempo que a gente até acha cômico, por causa que vai ficando evidente, né, tudo que a gente vai aprendendo e descobrindo em relação a isso, mas parece que eles fazem algumas coisas que dão na cara da gente. Parece que eles, além de tudo, eles tiram sarro da gente, né? Então eu já mostrei lá o auditório do Papa. Então, para quem não quis se convencer ainda, aí é que nem o próprio Jesus falou, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Os caras me fazem o auditório do Papa. Já fiz, nem vou botar a imagem aqui porque eu já fiz, já tá careca, já estourou na internet aí também. E quem não viu ainda, que se interessar, vai dar uma olhada porque eu acho bem interessante. O auditório do Papa, gente, lá no Vaticano, ele tem a forma de uma cabeça de serpente. Tanto por fora o prédio, é nitidamente a cabeça de uma serpente, até com aquela elevaçãozinha no teto, onde fica do lado do olho, as duas janelas, representam perfeitamente a cabeça de uma cobra. Tu não precisa nem ter muita imaginação, que nem quando tu olha para uma nuvem e diz, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo, aí vai um pouco de imaginação de cada um. Cara, aquilo ali nem é questão de imaginação, tá explícito, tá na cara. É só tu ir lá, olha aí tu vê. Aí diz, não, você tá viajando, vai lá. Então tu vai lá e olha as imagens do bagulho por dentro também. Olha o jeito que eles representaram Jesus Cristo na cruz, né? Então a representação que eles fizeram lá é o Jesus Cristo sendo devorado pela serpente. Então quando tu olha de fundo num plano atrás da onde fica o Papa, que dá os discursos dele lá, né, fica evidentemente os dentes, seria a boca da serpente e Jesus sendo engolido pela serpente. Então numa posição de subjugada. Então enfim, cara, vai ficando evidente, né? E eles vão tirando sarro da nossa cara e a gente vai achando que não, imagina, teoria da conspiração, isso é viagem, né? Então vamos lá, olha que notícia interessante, né? O nosso querido Papa, ele vai lá e faz uma doação, né? De 500 mil dólares. Nossa, 500 mil dólares, né? Caraca, quando tu ouve 500 mil dólares. E aí a primeira coisa quando eu vi a notícia é que esses dias eu estudei algumas coisas sobre o Vaticano lá e descobri que o patrimônio deles é de 17 bilhões de dólares e que desses 17 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares só no Vaticano em propriedades. Mais ou menos isso, né? Então tá. Então vamos pensar o que é uma doação de 500 mil para quem tem 17 bilhões de dólares, de metade de 1 milhão. Vamos se lembrar que 1 bilhão são 1.000 milhões, para quem ainda não se deu por conta disso, gente. Então, para começar, ridículo, né? Mas a coisa não para por aí. Então, essa doação, meus queridos, ela foi feita, né, para refugiados que estão no México, que estariam tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, estavam numa situação lamentável lá. Aí o Papa vai lá e faz uma doação de 500. Ô, Luciano, mas o que tu tá falando aí, velho? Quanto tu doou? Não, eu realmente, gente, não doei nem um centavo, né? Contra os 500 mil do Papa lá, tá difícil, né? Mas então por que eu tô falando? Vamos ver alguns detalhes, cara. Quantos refugiados eram nesse grupo que recebeu essa doação? E aí a coisa começa a ficar... 75 mil refugiados, ok? Agora, ironia ou não, né? Vamos pegar os 500 mil dólares e vamos dividir por 75 mil refugiados. A soma, pessoal.
Aí são duas coisas nesse número, né? Uma é que o valor que resulta dessa conta aí, aqui em Gramado daria pro cara comer um X, ou um pastel e uma Coca-Cola. Ou só um X sem o refrigerante, o que seria muito bom, porque refrigerante é um veneno, né? A gente faz mal pra caramba. pH de 3.0, então não recomendo. Vai deixar o teu organismo muito ácido, propício ao câncer. Então, pessoal, é uma quantia ínfima, ou seja, é como se tivesse pagado um lanchinho da tarde para cada um dos... O que vai resolver, cara? Tu vai lá, tu come um lanchinho, tu come o teu pastel com uma Coca-Cola, lá daqui 3 horas tá com fome de novo, velho. Então ridículo, cara, ridículo. Não é uma atitude, né, que realmente gerou alguma coisa para tu fazer uma notícia, doei 500 mil, né? Então diz assim, não, eu doei $6 para cada um, agora quase soltei aqui, né? Pega esses 500 mil, gente, além... Aí é onde fica a minha indignação, de certa forma, né? Além desses 500 mil, o que ele fez? Ele pagou um lanche da tarde para os refugiados lá. Resolve o que isso, né? Agora vamos mais adiante. Olha onde fica explícito o deboche. Eu quero que vocês peguem na sua casa ali, quem não é bom de cabeça, né, de cálculo de cabeça, e façam, vão lá e coloquem 500 mil, ou bota 500 dividido por 75. Porque são $500 mil divididos por 75 mil refugiados. Vocês terão uma periódica ali, né? Ela não vai fechar a conta. Vai fechar 6 pontos, aquela monte de coisa. E quais são os outros números que vem ali? 6,66. 666. Imagina, Luciano, é só coincidência. É uma infeliz coincidência, né? Pois é. Pois é. Cada um pense o que quiser, né, gente? Ah, meu pai do céu. Então, passando por essa do Papa, de novo, né, gente? De novo, por que soa como um deboche nisso? Será que é maldade da minha parte? Será que eu tô com meus olhos poluídos e só enxergo maldade nas coisas dos caras, né? Pô, 17 bilhões de patrimônio, doa $500 mil, que quando a gente vai ver dá $6,66 para cada pessoa, que não dá pra nada, é um lanche da tarde pros caras lá, então tu dizer que tu ajudou os caras, por favor, velho, sabe? Acho que por isso que Jesus falou que quando a doação do pobre, né, é bem mais valiosa do que a doação do rico, é por causa disso, cara. Esses 500 mil não faz nem cosquinha pra eles, cara, entendeu? E aí quando tu vê o resultado disso dividido pelos 75 mil refugiados, 6,66 cada um, é deboche, cara, eles estão rindo da nossa cara e a gente tá aqui e não percebe, né? Não, você imagina, isso é teoria da conspiração, tá viajando, foi só uma infeliz coincidência, então tá, né? Vamos lá, vamos continuar, né, gente? Agora nós temos também uma notícia recente aí de que a NASA e a FEMA, né, duas entidades que pra mim eu não botaria nenhum pelinho meu no fogo por eles, né? Mas quais são as notícias do que eles estão fazendo agora nessa última semana aqui? Eles estão fazendo um grande treinamento lá. Vocês lembram, né, a NASA, todo mundo sabe quem é. A FEMA é aquela organização para cuidar de desastres, né? Volumosos assim, então vulcões, não sei o que, eles vão lá e ajudam os refugiados, ou coisa e tal, né? Ou seja, onde tem a FEMA, tem catástrofe, desastre, morte, tristeza por perto. Os arcontes devem adorar, né, gente? Prato cheio para eles. Então eles estão fazendo um grande treinamento, né, para impacto de asteroide. Cara, pra mim isso é um grande boi de piranha. Eu nem sei o que eles estão querendo esconder nesse momento assim, mas isso aí já soa como um grande boi de piranha. Nós sabemos que existem várias tecnologias, aí o pessoal que estudou um pouquinho mais, o pessoal conhece todos os programas espaciais, e quando a gente fala em programa espacial secreto, a gente pensa, não, os Estados Unidos tem um, a China tem outro, o Japão tem outro, a Rússia tem outro, evidentemente, né? Pessoal, dentro dos Estados, só os Estados Unidos tem pelo menos 5. Cara, é um programa espacial dentro da Marinha, é um programa espacial secreto dentro do Exército, é um programa espacial secreto dentro da própria NASA. Então, sabe, a gente não sabe de nada, cara. Tá começando a vir à tona essas coisas todas agora, né? Então, vocês lembram do asteroide que foi para cair na Rússia aí 1 ou 2 anos atrás, não lembro direito lá? Enfim, pela velocidade, pela massa e pelo tamanho do negócio, era para ter feito um desastre, mas infinitamente maior do que realmente aconteceu. E aí, por que não foi um desastre tão grande quanto era para ser?
porque por alguma razão esse asteroide ele se desintegrou não, mas ele se diminuiu a sua massa em vários pedaços, né? Ela foi dividida assim, antes de atingir o chão. Então isso fez com que reduzisse um monte o impacto e o estrago que teria, né? Analisando as imagens lá, tá vindo aqui o asteroide, aí vem um negocinho de fora aqui, pá, que vem de trás do negócio, a imagem é um pontinho de luz, né? A imagem é bem clara, e pá, e quando chega aqui, explode e o outro negocinho vai. Aí eles dizem que isso é um fragmento. Aí tu pensa pela lei da lógica da física, né? Um objeto se fragmenta, né? E está vindo aqui numa direção. Qualquer criança pode perceber isso aqui, né? Aí eles dizem, isso é um fragmento do asteroide. Cara, se é um fragmento que está vindo dele, no mínimo tem que viajar na mesma velocidade, então não justifica essa história que uma coisa vem mais rápida do que ele e acelera mais rápido, vai dizer que é um fragmento do próprio asteroide. Cara, pelo amor de Deus, né, gente? E então, aquilo ali foi uma proteção. Que tipo de nave era aquela? Era uma nave dos próprios russos, desenvolvidas por eles, que foram lá e protegeram o próprio país? Era tecnologia alienígena? Foram os ETs que vieram? Isso eu não sei. O que eu sei é que aquele asteroide foi explodido para não causar um impacto tão grande. E tá lá a imagem para quem quiser ver. E querer dizer que aquele pontinho que vem e depois acelera e sai e que destrói o... é um fragmento do próprio asteroide? Por favor, né, gente? Por favor. Então, baseado em tudo isso, essa história de que está vindo um asteroide é bobagem, gente. Porque a gente tem tecnologia para destruir isso antes de chegar perto da Terra. Nós temos essa tecnologia aí que está escondida, mas que dentro de pouco tempo ela virá à tona, né? Os mais estudiosos já estão sabendo disso, então é porque a informação já vazou. É questão só de popularizar essa informação. No momento que isso aí começar a viralizar, né? Enfim, deixa pra lá. Só ficar muito tangencial o que eu ia falar. Tá? Então NASA e FEMA fazem um teste de socorro, né, e tal, de reação ao caso de uma catástrofe gerada por um impacto de um asteroide. Cara, minha opinião, desculpa, mas de tudo que eu tenho visto aí, boi de piranha, né? Eles estão querendo disfarçar qualquer uma outra coisa, sabe, aí tem, velho, não dá pra acreditar. Então essa é uma outra noticiazinha aí que, né? Agora, junto com tudo isso, o que é mais interessante, olha quantas coisas estão acontecendo no mundo agora, né? A gente tem uma semana sem gravar vídeo, eu queria ter novidades interessantes para trazer. E olha que interessante tudo isso, né? Nós temos aquele grupo que eu falei antes, que é o QAnon, ok? Que é o grupo que está lutando contra o pessoal da Cabala, né? Que é o pessoal dos Illuminati, ali, coisa e tal, que não aparecem. Então, o que do pessoal que estava falando, tanto Cobra como esse QAnon, o que eles têm falado? Que esse pessoal da Cabala, os poderosos, né, eles estão sendo presos e condenados pelos seus crimes contra a humanidade. Só que isso é em segredo. E daí, quando falam isso, fica pensando, pô, mas será que é? Será que não é? Né? Aí é só gente falando que está acontecendo, que não está. Só que aí começam a acontecer coisas, né, que começam a dizer, não, mas para aí, então isso pode ter algum sentido. Por exemplo, nós temos a famosa prisão de Guantánamo lá, né? Em Cuba, que quando o próprio Barack Obama ele se elegeu com a promessa que queria desativar o troço, e parece que passou os 2 mandatos do Obama, já estamos na metade do mandato praticamente do Donald Trump, e, né, enfim, gente, essa base de Guantánamo, a princípio ela foi criada lá na época da guerra do Iraque e tal, e seria para botar ali os presos de guerra, né, os pseudo-terroristas, né, até onde não se sabe se realmente eram terroristas, aí eles dizem que era para os terroristas lá aquela base. Acontece que agora, nessas últimas semanas, eles andaram fazendo, olha que interessante o termo, adaptações geriátricas, lá nessa prisão de Guantánamo lá, né, que seriam até um campo de concentração, parece, tal. E aí ele levantou uma dúvida, né? Mas para que seriam essas adaptações geriátricas? Foi porque os pseudo-terroristas presos lá na guerra do Iraque agora ficaram velhos e então eles precisam de tratamento? Né? Ou será que esses poderosos todos, né, que a gente sabe que não são guris, digamos assim, né, que estão sendo presos lá, será que é para dar algum tipo de condição? Será que eles merecem, né? Depois de tudo que eles fizeram com a humanidade, será que eles mereciam algum tipo de condição ou de regalia? Mas enfim, detalhes à parte, né? Mas tu vê, então tem essas coisas aí, né, gente?
Então, se não tem ninguém de preço importante, que nem dizem os espanhóis, los peces grandes, os peixes gordos, desculpa, los peixes gordos, quer dizer os peixão aqui pra nós, né? Então, se não tivesse esses caras lá dentro, para que essa preocupação em tornar a prisão agradável para os refugiados não seriam? Vocês já sabem o jeito que os Estados Unidos tratam os refugiados, né? Vocês já viram um presidente que até, de certa forma, disse que a tortura seria bem-vinda, no sentido de arrancar uma informação que fosse importante para o país. Lembra? Eu a first, Estados Unidos da América sempre. Meu Deus do céu, né, gente? Então, durmamos com esses barulhos todos, né? Então, mas qual que é o resultado de tudo isso? Você não falou do Papa, falou assim. O que eu quero dizer, gente, é que sutilmente, nos detalhes, para o bom observador, sabe aquela história para bom entendedor, minha palavra basta? Então esses detalhes, assim, apesar de eles parecerem superficiais ou irrelevantes, para quem tem estudado um pouco o contexto todo, acabam se tornando informações contundentes e acaba levando a gente realmente a um nível maior de convicção que, cara, e isso nos deixa muito feliz, que realmente o mal está sendo combatido de igual para igual. Nós, míseros mortais aqui embaixo, né, coisa e tal, preocupados com nossas contas de final de mês, como é que nós teríamos condições de combater com esse império milionário do mal aí, né, com os recursos que eles têm? Então é óbvio que tinha que se levantar alguém de força igual para fazer frente para os caras. E então esse grupo QAnon seriam governos, né? Não seriam só empresários muito poderosos no sentido financeiro, né? Mas também alguns governos, na maioria orientais, né? Não são muitos governos ocidentais. Aliás, por isso que muito dos governos dos países ocidentais estão caindo, estão colapsando, literalmente, que a gente vê. Né? A gente vê os últimos ditadores sendo depostos aí agora, hoje mesmo, dia 30 de abril, hoje, né? Amanhã é feriado, 1º de maio, dia do trabalhador. Mas está acontecendo na Venezuela uma revolução. Esse Guaidó, sinceramente, para mim não me cheira nada bem. Para mim é mais uma marionete, posso estar enganado, né? Mas ele é o outro lado do... Sabe o que a gente sempre fala? Esquerda, direita, esquerda. Cara, duas mãos que correspondem à mesma cabeça. Então, esquerda ou direita, ali na questão da política, é mandada pelos mesmos caras ali, né? O que a gente pode acreditar é que, independente de como seja o teatro, isso possa levar pelo menos um pouco de alívio à população da Venezuela, que realmente interessa, quem está realmente sofrendo. Então, se vai ser só mais uma prolongação do teatrinho, né? Que é aquele sistema que o David Icke sempre falou muito bem, gente, né? Tu cria um problema, esse problema gera uma reação na população e que aclama por uma solução, que é o governo que aparece. Ou seja, o problema criou, o governo vai lá, e ele cria o problema, né? Para que isso afete a população de alguma forma, a população reage a isso e pede uma solução para o governo. Então é tudo de caso pensado. Aí o governo vai lá e aparece com a solução. Só que o que é a solução? Geralmente para implantar regime, sistema, coisa e tal, que é o que eles querem, mas eles têm que ter um motivo para fazer aquilo. Então aquilo é colocado e aparentemente parece que é para solucionar o problema que a própria população pediu. E aí é as tretas aonde eles fazem com que os interesses deles é que sejam resolvidos, é que sejam impostos, que sejam... A gente acha que eles estão fazendo as coisas para o nosso bem, não. E tudo acaba resultando, ainda que com a nossa, digamos assim, anuência, ou pseudo-anuência, né? Porque a gente acha que isso vai resolver os problemas que eles deram para nós, e na verdade isso só cada vez transforma a gente mais escravo, e a gente fica cada vez mais na mão dessa podridão aí, né? Então, quando a gente vê todas essas notícias, conforme eu falei, vindo à tona, a gente começa a ficar confiante de que algo realmente no planeta está mudando, né? É a situação mundial. Quando tu vê, olha a situação da Previdência aqui no Brasil, para mim também boi de piranha, né? Enquanto fica se enrolando e não sai de lugar nenhum, né? As coisas que realmente precisariam ser resolvidas não são, fica esse empurra com a barriga e a situação vai ser... política e econômica acaba se deteriorando, né?
Aí a gente teve toda uma leva de gente nova na política, né? Agora vamos ver se a gente melhora, os fazedores da velha política estão sendo expulsos, está tentando o pessoal com essa cabeça nova e tal. Por enquanto a gente não viu muito resultado, né, gente? É cedo para falar, sim, mas a ânsia pela melhora é tão grande, né, que a gente fica nessa expectativa. Então, quando a gente vê esses pequenos detalhes ocorrendo, aí a gente vê que, cara, esse grupo QAnon existe, esse grupo QAnon, eles estão realmente tendo o apoio de alguns governos que são do bem, de alguns governos que governam pela sua população, né, e não pelos seus interesses pessoais. Existe, gente, existe isso no mundo. A gente aqui no Brasil, né, um governante interessado realmente em ajudar o povo, sim, existe, gente. Aqui no Brasil é mais raro, mas no mundo em alguns lugares existem. Vamos dar um exemplo bom, vamos pesquisar Butão. Butão, qual é que é a prioridade número 1 do governo do Butão? Né? É o bem-estar e a felicidade dos butaneses. Olha que lindo, essa é a prioridade número 1. Né? Parece um sonho, gente, né? Não, é realidade, o país Butão. Quem sabe essa filosofia do governo butanês se espalha pelo mundo, né? Que sonho, né? Seria o nosso mundo regenerado, vai demorar um pouquinho. Mas então eu tô aqui, gente, feliz, né? Dizendo que nós temos um grupo forte aí, que está trabalhando pelo bem, né? E essa parte mais legal da coisa, um grupo que tem café no bule para fazer frente para esses caras, tem potencial econômico, entendeu? Tem poder, né, sendo usado pro lado do bem para fazer frente a esses malas do Illuminati, né, da Cabala, ou seja, então parece que os dias estão realmente contados. E aí, gente, então assim, nós temos coisas e coisas. Então tudo é um mar de rosas, então a gente não tem mais nada para se preocupar, tá tudo resolvido, tocar o barco, alegria, alegria. Não é bem assim, entendeu? Nós estamos num processo, pessoal. E a gente tem que lembra, Nibiru tá chegando, parará. Cara, não sei se Nibiru tá chegando, pra mim eu já falei nos programas aqui que não, né? Por causa que as traduções do Zacarias Sitchin realmente lá deixaram muito a desejar, e tem os outros caras como o José Kramer, acho que fugiu agora, que é o Kramer lá, né? Que é o outro linguista que colocou em xeque essas traduções, ou pseudo-traduções do Zacarias Sitchin. Mas enfim, cara, então não quer dizer que não tenha um astro aí, né? A parte que foi inventada é que Nibiru pode ser aquele que cruza, não é o nome de um planeta específico, então pode ter sim uma nave, essa nave sim pode ter Anunnakis ali dentro, entendeu? Só que não é um planeta errante, não é. O planeta de origem dos Anunnaki não é duplo, fica lá nas Pleiades, e isso é falado, Zacarias Sitchin nunca tocou, né, nisso, mas os outros linguistas encontraram isso. Então por que ele coloca coisas que não tinham lá e esconde coisas que tinham lá? Qual é que é o interesse de distorcer dessa forma, gente? Entendeu? Né? Se o cara está fazendo estudo pelo estudo, ele vai traduzir como está lá e vai jogar para o público. A verdade é aquela ali. Não, eu vou traduzir isso aqui, mas isso eu vou mudar, isso eu vou esconder, isso eu vou acrescentar. Poxa, gente, né? Tá. Então, para nós ficar feliz que tem tudo isso, mas por outro lado, né, nós temos um problema que é universal, que é independente de Illuminati, que é independente de qualquer coisa terrena aqui, né? Que é independente até do nosso próprio planeta, porque ele está num contexto que está acontecendo no universo inteiro, gente, com os outros planetas todos também. É uma coisa natural, é uma coisa cíclica, né? E é isso que a gente tem que começar a compreender. E que, como diversas coisas da natureza colapsam em algum momento para que aconteça alguma coisa, gente, né, a gente poderia dar bilhões de exemplos aí, né? A águia, quando fica velha, começa a perder o bico, ou ela morre de fome porque ela não consegue mais caçar, ou ela vai lá e quebra o bico na rocha para que o bico dela se restabeleça. Ou outro exemplo, né? Quando está na tempestade, e ela pega, ela encara a tempestade, e ela voa, ela passa pela tempestade até ficar acima dela. Daí ela não se afeta mais, né, pela tempestade. Então a gente poderia usar isso de alusão para o momento que nós estamos passando, que é uma tormenta que nós temos que atravessar, é um momento difícil, talvez um pouco doloroso, tal e qual a águia tendo que quebrar o seu bico, né? Para depois nascer o bico novo e ela poder continuar caçando e sobrevivendo. Então é mais ou menos isso, gente. Talvez a gente passe por alguma coisa que seja um processo um pouco doloroso, mas o que tem depois é melhor, né?
E o que seria isso? Seriam realmente, tem catástrofes que possam acontecer no planeta? Sim, né? A gente tem essa questão dos raios solares agora. Uma coisa que o Corey Goode, né, tem colocado bastante, também o Dave Wilcock lá, é que tem essa questão da diminuição dessa energia solar, falando bem superficialmente assim, né? Nós estamos na 24ª alteração do padrão solar, para ficar mais compreensível, gente, entendeu? Então esse negócio de aquecimento global que estão falando aqui, já está falado, vamos dizer, os cientistas brancos, vamos dizer assim, né, dos chapéus brancos, sabe que eles falam dos chapéus brancos e dos chapéus negros, se referindo lá nos Estados Unidos, né? Ou os boinas brancas, os boinas negras, dizendo que aqui está do lado bem e quem está do lado mal. Então, utilizando essa nomenclatura deles assim, digamos que os cientistas boinas brancas, digamos assim, né? Os caras estão colocando que é uma farsa esse negócio do aquecimento global, que isso é cíclico, o nosso planeta já aqueceu e desaqueceu várias vezes, né? E agora nessa questão também de atividade solar, diminuição e aumento do padrão da atividade solar, nós estamos agora na 24ª alteração que isso acontece. Agora não sei, não me aprofundei desde quando isso começou a ser medido, né? E nós vamos agora para a 25ª. Então, essa 24ª alteração, nós estamos, no caso, na baixa, né? Porque é a baixa e a alta, a baixa e a alta. Então nós estamos na 24ª alteração baixa, de baixa incidência dessa questão dessa energia solar que tem aí, de novo, explicando bem grosso modo, né? E nós vamos entrar agora na 25ª. E essa 25ª parece que, sei lá pelo ano 2032, coisa e tal, e está começando agora, entre 2019 e 2020, né? E cada vez, gente, que ocorre essas mudanças aí de padrão, né? Coisas como tempestades de raios solares, né? Então o que está sendo colocado é que a possibilidade, tal e qual lá em 2012, que um grande pulso eletromagnético vindo do Sol poderia causar problema, e realmente causou em alguns lugares, né? Em relação à questão da energia elétrica, aos nossos sistemas, tudo que nós temos de utensílios praticamente hoje na nossa vida, né? É tudo eletrodoméstico, tudo muito informatizado, coisa e tal, e que isso poderia ser colapsado, né? E que áreas com vulcões também poderiam, inclusive eles dizem que o Stonehenge lá poderia... Stonehenge são as pedras... O Yellowstone, desculpa, o vulcão de Yellowstone lá poderia entrar em erupção, né? Poderia mover-se placas tectônicas que causariam um terremoto. Aí nós temos a famosa falha San André lá, que seria um problema sério. Então eles recomendam que quem puder sair das áreas litorâneas, morar nos lugares mais altos, aquela história de ter um pouco de comida a mais guardada que o normal, né? Talvez que tu passe um período. Então não é querendo se anunciar catastroficamente, coisa e tal, mas uma preparação por uma turbulência que a gente pode vir a passar, né? E outra coisa, e olha que interessante isso também, gente, como data limite, né? Vamos ver o que o Chico falou de data limite. Quando chegar um certo período, os nossos irmãos cósmicos teriam a permissão de se apresentar, né? E aí a humanidade ficaria sabendo que nós não estamos sozinhos no universo, que nós temos nossos irmãos cósmicos, que a gente faz parte de uma coisa muito maior do que o nosso planetinha aqui, né? E olha que interessante, então justo nesse momento, e de quem falava de data limite, que isso aconteceria agora a partir de 20 de julho, né? Estamos quase lá, né, pessoal? Olha como o tempo está passando. Então, se for pensar na ressonância Schumann, que tem aumentado a frequência cada vez mais, o tempo tem passado cada vez mais rápido, então talvez chegue mais depressa do que parece esse dia 20 de julho. Então, assim, suponhando nesse quadro que nós temos digamos assim, a certidão, digamos a anuência geral da massa, a consciência, melhor ainda, né? A consciência de que não estamos sós no universo. Acaba com essa palhaçada de, ET existe, não existe. Tem gente que acredita ainda que nós estamos sozinhos no universo. Tem gente que faz comentários no meu canal dizendo, Luciano, isso é bobagem, ETs não existem. A gente respeita, né? Mas diante do que está se apresentando, do que está sendo demonstrado, o pessoal não cabe mais dizer que o ET não existe, por favor. Então, a outra coisa seria, olha que interessante também, quando a gente vai falar em arqueologia, em história, né, em estudar a história de povos antigos e tal, nós temos duas tribos americanas que são os Hopis e os Unis, né?
Nessas duas tribos tem uma, digamos assim, uma lenda, né, um registro cultural, melhor dizendo, que eles falam que os seus antepassados, contando a história de pai para filho, e assim atravessando as gerações, eles falaram que quando houve a época do dilúvio, né, ou de grandes tribulações na Terra, aqui onde ficou inviável a sobrevivência na superfície da Terra, eis que apareceram, se apresentaram para essas tribos o que eles chamaram de o povo formiga. Hoje o pessoal da ufologia sabe que são os insectoides, ok, gente? Então, os extraterrestres, né, humanoides, mas com um aspecto de inseto. Então, em que esses caras se apresentaram e ajudaram. Olha aí a questão de que a gente tem que cuidar muito com a aparência. Lembra? Os nórdicos bonitinhos, né, do corpo perfeito, dentro dos nossos padrões de beleza. Será que são esses que se apresentam que são realmente os melhores da história toda? Né? Não querendo dizer que não tenham humanos evoluídos com o formato, né? Mas essa história dos nórdicos que se apresentam ali, cara, né? Grandes indícios que são reptilianos, que conhecem o nosso conceito de beleza e se apresentam dessa forma para que a gente ache que eles são os representantes da fonte. E talvez não seja bem isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque quem ajudou de fato tanto os Hopis lá como os Unis, né? De acordo com os registros e as lendas deles lá, foram esse povo formiga que não tinha nenhum aspecto, considerando nossos padrões de beleza, não eram nem um pouco bonitinhos. Eram, aliás, falando em aparência, eram extremamente assustadores. Dá de cara com um humanoide, com cara de inseto, pô, tu vai cair duro de susto, velho. Se tu não sabe que eles podem ser os bons da história que têm interesse sincero em nos ajudar, conforme está relatado. Então eles dizem que tem grandes bases que foram construídas, bases subterrâneas, em territórios americanos, que foram construídas por esses extraterrestres e que no momento oportuno ajudaram, salvaram tanto a tribo dos Hopis como dos Unis. E que agora, em função dessas novas tribulações que o planeta está atravessando e que é cíclico, né? Talvez a gente venha ter, provavelmente a gente venha de novo ter ajuda de seres extraterrestres, de novo falando, talvez não os bonitinhos, né? Por isso que a gente, de novo, vamos cuidar dessa questão do conceito de beleza, pessoal. Mas que ajudaram de fato as pessoas, né? Que está lá relatado. E que agora, nessa nova fase, né? Que é, repetindo, né? Que é cíclica e que então... Se é cíclico, se repete. Então nós estamos em mais um momento desses. Então quando a gente fala, né, que os extraterrestres, segundo o Data Limite, os pertencentes à confederação, que são os que se ajudam, né, os que são os que respeitam a questão da não interferência e que só interferem para ajudar realmente, né, eles estariam prontos a nos ajudar. Então, seriam com naves, né? Daí a questão de aparições e mais aparições, agora a partir do dia 20 de julho, né? Eles poderiam nos ajudar, então, ou nos levando para naves mães ou bases espaciais que teriam condições de nos abrigar por um período até que as coisas se acalmem aqui por baixo, né? Na superfície da Terra, ou até lugares subterrâneos protegidos pela tecnologia que eles têm, né? Protegidos dessas catástrofes que aconteceriam na superfície. E aí a gente poderia ficar lá sobrevivendo por um tempo, de novo, até que as coisas se acalmassem aqui na superfície, né? Então, pessoal, olha quantas novidades aqui, né? A gente tem que... isso tudo me faz ter fé na vida, fé no futuro, esperança no futuro. Ah, mas vão acontecer catástrofes, coisa e tal, ótimo. Tem gente aí fora de coração bom, que pertence à fonte, que tem tecnologia para nos ajudar, tem vontade de nos ajudar. O que falta é a nossa consciência de que eles existem, entendeu? E no momento que nós temos a consciência de que tem esse povo bom, no momento da consciência que a gente tem que não é a aparência que importa, né? E a gente começa a quebrar esses paradigmas, e de novo, quando a gente vai ver painel Robertson, né? Eu já falei várias vezes, né? O que é o painel Robertson? É essa parte da mídia que ela é levada a nos influenciar negativamente em relação ao que seriam os ETs maus. Então, primeiro, eles fazem muitas alusões nos filmes deles de que
quando aparecem as criaturas, né, se elas são meia feia e meia diferente do ser humano, aí eles são maus e têm um interesse de nos prejudicar. Então vai lá ver, olha como é que são as criaturinhas lá do Independence Day. Olha como é que eles retratam as criaturas lá do filme com o Schwarzenegger, o Predador e tal, né? Então eles colocam umas figuras que são bem assustadoras, assim, com os formatos meio esquisitos, né? Bem longe da nossa aparência humana. E aí a gente assiste os filmes, esses são os predadores, né? E na realidade talvez não seja bem isso, pessoal. Então, a gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que quebrar velhos paradigmas, né, em relação aos nossos conceitos de beleza, né, e nem sempre atribuir um ser bonito, agradável aos nossos olhos, como aquele que realmente está interessado no nosso bem. Então, gente, fiquemos aqui com todas essas informações, né? Muito cuidado. De novo, não sou dono da verdade. Lanço aqui sementes para reflexão, né, para que a gente pense em tudo isso, mas que conforme a gente vai cada vez se aprofundando mais nos estudos, né, a gente vai percebendo, a gente está constantemente quebrando paradigmas, né, até para novos paradigmas admitidos nessa nova fase de estudo da consciência, dessas outras vidas e coisa e tal, né, mas a gente acaba sendo uma rotineira quebra de paradigmas, né, que a gente vai aprendendo, vão nos colocando novas perspectivas. E se a gente não tiver essa facilidade, né, de romper com os paradigmas antigos diante de novas coisas que se apresentam, a gente vai ficar realmente preso a alguma coisa que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, quebra de paradigma é fundamental para o avanço da consciência. Ok, pessoal? Então, de novo, gratidão aos 15 mil inscritos, pessoal. Gratidão aos comentários que as pessoas fazem, muita informação. Sinceramente, eu mais aprendo do que ensino. É realmente uma troca de informação. E gratidão por tudo isso. Beijo no coração. Valeu!